que está escrito aí nessa minuta, feita pelo Carlos Aires Brito, pelo Miguel Reale Júnior, quer dizer, não são pessoas aí da pior militância, não, são vozes muitas vezes sensatas no debate público. A gente pode ter divergências aqui e ali, mas são pessoas com iniciativa quando o país está de alguma forma ameaçado por algum problema grave. O Miguel Reale Júnior foi coautor do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, com a Janaína Pascoal, que está lá no que eu chamo de um maternalismo bolsonarista. Ela tenta unir os do PSL, que viraram críticos do bolsonarismo, ao bolsonarismo, aí dá uma passadinha de pano aqui, faz uma criticazinha ali, fica mais nessa tentativa de formar uma aliança com o bolsonarismo. Mas o Miguel Reale Júnior está sendo muito mais incisivo, e o Carlos Aires Brito, eles juntos, com outras pessoas, claro, apontaram tudo aquilo que eu venho apontando aqui no programa. Então, tem um momento em que eles falam sobre a identificação de homicídio e lesão corporal, argumentando que o Bolsonaro elevou o risco de morte para pessoas pertencentes a grupos vulneráveis e que milhares de vidas teriam sido preservadas se o presidente tivesse cumprido com o seu dever constitucional de proteção da saúde pública. Aliás, eles citam lá a Constituição, o dever do presidente de zelar pela saúde pública. E eles falam dessa omissão, dessa recusa do Jair Bolsonaro em comprar os 70 milhões de doses da Pfizer no ano passado e em suspender em outubro a compra de doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. São esses pontos que eu registro aqui todos os dias no programa e que a gente não pode esquecer, porque eles vão continuar mentindo, os bolsonaristas, e a gente precisa continuar lembrando a verdade. Quer dizer, se eles não continuassem mentindo, admitissem, a gente não precisava, né? A verdade estava dita e já estava sendo devidamente usada para os fins de responsabilização, etc. Mas, como eles insistem na mentira, a gente precisa perseverar na verdade. Então, a compra da dose de Coronavac só aconteceu depois, né? Em que houve toda uma pressão nacional e internacional, para além da aprovação da Anvisa, porque Jair Bolsonaro chegou a dizer numa entrevista que ele não compraria mesmo depois da aprovação da Anvisa. Depois ele mentiu dizendo que não, depois da aprovação da Anvisa eu sempre disse que compraria tudo. Mentira! E os vídeos estão aí para demonstrar, circulando nas redes sociais. A minuta também fala da recusa bolsonarista em operacionalizar as medidas de restrição e de como ele sabota tudo isso. Eu vou até citar um trecho. Parece bastante evidente que o presidente da República agiu, na melhor das hipóteses, com dolo eventual, ao representar como possível todas essas mortes e lesões corporais. Aí botam até um parêntese: não faltaram alertas diários dos mais conspícuos cientistas do país. E ao se conformar, o presidente da República, com elas por absoluta indiferença. Fecho aspas. Tá certo, foi isso que aconteceu. É triste ter que dizer, é lamentável que tenha sido assim, porque não era necessário. Seria ótimo que a gente pudesse estar aqui se limitando a críticas em relação a meras divergências sobre os rumos do país, etc. Não, o que o Bolsonaro fez durante a pandemia é gravíssimo. Tem gente que, por um culto à personalidade, por ter esse sentimento de pertencimento a um grupo, gente que precisa, né, buscar aí um afeto mais no seu núcleo familiar e amical, em vez de se juntar a esses movimentos políticos que ficam passando pano para os seus membros, né? Vamos evoluir, né? Esse pessoal precisa amadurecer emocionalmente. Mas ficam aí passando pano. Então era desnecessário que Jair Bolsonaro tivesse tomado essas atitudes. Não foram as atitudes tomadas pelo Boris Johnson, que tem muito mais bagagem de conservadorismo, que escreveu um livro maravilhoso sobre Churchill, do que o Jair Bolsonaro. O próprio Benjamin Netanyahu, que está lá defendendo Israel contra os mísseis, os foguetes do Hamas, contra uma série de ataques terroristas, uma série de tentativas de invasão, um país que se desenvolveu na tecnologia para se defender, para defender a vida dos seus cidadãos, fazendo escudos antimísseis, uma série de maneiras que você tem para lidar com todos aqueles que não que são contra a possibilidade de existência do país. Ele lida com isso em seu entorno. Aí vem uma pandemia ameaçando a vida da população, o sujeito já está acostumado a preservar a vida da população. E aqui você tem esse presidente aloprado
que fica ouvindo aí umas ideias negacionistas de assessores, para dizer o mínimo, né, militantes virtuais que ganharam boquinha, e fica repetindo esse monte de baboseira num momento delicado, sensível, em que as vidas poderiam ser salvas. Então, eu acho que é bastante coerente, incisivo, pertinente, necessário essa minuta, né, feita pela comissão da OAB, que aponta aí os crimes de responsabilidade do Jair Bolsonaro. É bom deixar claro, porque às vezes as manchetes falam assim, homicídio, a pessoa fica pensando que tem uma pessoa histérica que está dizendo que Jair Bolsonaro pegou uma arma e matou alguém. Não, não é isso. Não é isso. Ele está dizendo que o Jair Bolsonaro, como presidente da República, cometeu crimes de responsabilidade numa omissão deliberada de socorro à população pelos motivos mais toscos e que muita gente morreu em razão disso também. E isso é muito grave e deve gerar uma punição.